Graças nós te damos, ó Deus, por mais esse dia. Ó Deus amado, Deus querido, Deus poderoso, nesta hora, Senhor, em que eu abro, Senhor, as câmeras deste celular para orar, para fazer uma oração pela vida, Senhor Deus, de tantas pessoas que irão me ouvir. Eu quero pedir a tua graça e o teu favor sobre a vida de cada um deles. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, toca em cada um deles com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Senhor, consola aqueles que choram. Senhor, traga alegria, Senhor Deus, para aqueles que não estão passando por um momento, Senhor Deus, tão fácil assim nas suas vidas. Deus amado e Deus querido, abre os nossos corações. Nós abrimos, queremos abrir o nosso coração para ouvir a tua palavra, para que ela faça toda a diferença no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, no nosso modo de nos comportarmos, para que, ó Deus, o seu nome seja glorificado. Deus, eu te peço, toca nos meus irmãos, para que eles entendam também a tua palavra. Senhor, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um que está inscrito nesse canal, eu quero abençoar a vida deles, ó Deus. E aqueles que ainda vão se inscrever, eu peço que o Senhor os abençoe grande e profundamente, poderosamente. Deus amado e Deus querido, aqueles que não são inscritos ainda, estão apenas ouvindo essa oração e ouvirão a palavra de reflexão. Abençoe-os da mesma forma, com grande bênção, Senhor, com grande favor. Deus, traga-nos a tua paz, a tua esperança, a sua alegria. Deus, em nome de Jesus, toca nos meus irmãos, transforma as suas vidas, transforma as suas realidades, Deus. Se tem alguém aqui me ouvindo que ainda não tem Jesus como Salvador, toca para que eles hoje recebam o toque do teu poder e abra seu coração para te receber, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Deus amado e Deus querido também, eu te peço que o Senhor venha transformar a vida de cada um, que o Senhor venha restaurar a vida de cada um. Restaura, Senhor, os relacionamentos com o Senhor. Restaura, Senhor, os relacionamentos nas famílias. Deus, restaura os casamentos que estão, Senhor Deus, em dificuldades. Em nome de Jesus, eu peço, eu faço essa oração, no nome de Jesus, aquele que pode tudo e todas as coisas, aquele que nesse momento está aqui comigo e está também lá com os meus irmãos, nos seus lares, aonde quer que eles estejam, Senhor, não importa o lugar, eu creio que o Senhor também se fará presente na vida deles. Obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada por essa semana que nos destes. Muito obrigada, eu te agradeço, eu te louvo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu já comecei esse vídeo, já abri as câmeras desse celular orando pela sua vida, né? Porque de repente você está passando aí para lá e para cá, tentando ver alguma coisa no YouTube, alguma coisa interessante, e aí se deparou, né, comigo orando pela sua vida, pedindo a Deus que Deus te abençoe, pedindo a Deus que Deus te transforme, Deus te restaure, que Ele faça a obra dele na sua vida. Então, é por isso que eu abro as câmeras desse celular e eu já, o desejo hoje do meu coração, que eu senti, né, de Deus tocando no meu coração, para que eu já começasse esse vídeo orando pela sua vida, abençoando a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a este canal Mulher Reconstruída. Seja bem-vindo. Você que ainda não me ouviu, você que ainda não viu outros vídeos meus, se você quiser pegar um pouquinho lá atrás e vir maratonando um pouco dos vídeos, você vai me conhecer um pouquinho mais. Talvez você passou por aqui pela primeira vez e está me vendo pela primeira vez. Então, quer conhecer um pouquinho da minha história, como é que eu vim parar aqui, como foi que tudo aconteceu, que tudo começou? Veja outros vídeos meus, que eu acho que você vai se interessar bastante. E se você acha que eu posso ser uma bênção na sua vida, se inscreva nesse canal. É assim que eu peço a Deus. Eu peço, Senhor, me apresente para as pessoas, me apresente para aqueles que vão me seguir. E eu peço para Deus, eu peço, Senhor, eu quero ser uma bênção na vida deles. Então, Deus pode estar nesse momento, eu acredito que sim, me apresentando a você para que eu seja uma bênção na sua vida. Então, se inscreva nesse canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. E tem um sininho que você pode tocar naquele sininho e pronto. Você, a partir daí, você está inscrito no canal. Todas as vezes que eu colocar aqui uma oração para te abençoar, uma palavra para te abençoar, você vai receber a notificação. Então, gente, vamos logo para o texto que nós vamos ler nessa noite. Nesse dia, eu estou gravando nesse momento à noite. Mas a hora que você for ver, eu creio que ele vai fazer o mesmo efeito, abençoar a sua vida. João 9, no versículo 6 e 7, diz assim, João 9, pega sua Bíblia se você pode, se você tem condições, abra em João 9, versículo 6 e 7, apenas esses dois versículos. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos seus olhos, aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Isso mesmo, você pode pensar assim, eu não sei, né? Mas, a primeira vista, vamos dizer aqui, né, que, assim, a gente achou um pouco que estranho essa forma, né? Jesus cuspiu no chão, misturou saliva com terra, passou nos olhos do homem e mandou o homem se lavar. Bem, esse foi o processo de cura de Jesus na vida desse homem. Aqui, qual é a história aqui? Jesus cura um cego de nascença. Diz assim, Jesus estava passando e viu um cego de nascença. E aí começou aquele diálogo lá, eu até tenho uns vídeos meus anteriores que eu até falei sobre isso, que os discípulos falaram quem foi que pecou, foi o pai, foi as que ele nascesse cego, e aí Jesus falou, olha, não foi nada disso, não foi o pai, não foi a mãe, e ele dialogou com os discípulos, e por fim, Jesus foi curar, o que importava ali naquele momento, Jesus foi fazer, curar aquele homem. E Jesus curou esse homem dessa forma. Eu li aqui, está escrito aqui, ó, ele cuspiu no chão, fez lodo, fez uma pastinha, né, vamos dizer assim, com a saliva e a terra, né, fez ali aquela pasta, passou nos olhos do homem, mandou que ele fosse lá no tanque de Siloé, se lavar, disse que ele fez isso, foi lá, lavou, e ele voltou como? Vendo. Olha,
Eu pensei assim, vamos supor que, é claro, ele não estava vendo, ele era cego, então ele não estava vendo. Mas vamos supor que assim, pessoas vissem Jesus fazendo aquilo ali, dissesse para ele, não, não, olha só, não deixa não, não deixa ele fazer isso não. Sabe o que ele fez ali, ó? Ele fez uma mistura ali de saliva dele com a terra, vai passar nos seus olhos, não deixa não. Você vai ter, olha que coisa, que nojo, né, vamos dizer assim, né, porque foi muito diferente. Várias vezes, nós vemos curas de Jesus, assim, ele apenas falou, eu quero que vocês fiquem curados. E aí o leproso ficou curado, outro cego, ele tocou, pronto, ficou curado. Outro ele deu uma palavra, outro ele deixou que ele tocasse nele. Nesse aqui, o processo foi diferente, o processo foi esse aqui. Gente, não importa o processo. O maravilhoso foi o resultado. Não importa qual vai ser o caminho. O que importa é o fim, é o resultado, é como vai ficar. E ficou de uma forma maravilhosa. O homem foi curado, o homem foi sarado. Isso é que importa para a alegria dele. Ele voltou vendo. E ele foi um testemunho, assim, maravilhoso para todas aquelas pessoas que estavam ali, porque sabiam que ele tinha nascido cego. Olha, o poder do nosso Senhor Salvador Jesus, não importa se a doença foi depois, se ele já nasceu assim. Jesus passou pelo caminho, algo acontece. Jesus passou em nossa casa, algo acontece. Jesus apareceu na nossa vida. Na minha oração agora, eu disse assim, eu falei para o Senhor, se tiver alguém que ouvindo, que ainda não recebeu Jesus no seu coração, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Convida Jesus para morar no seu coração, confessa seus pecados, todos nós temos, eu já disse isso. A partir daquele momento, se arrependa, entrega o coração para Jesus, seu nome vai ser escrito no livro da vida. Esse é o primeiro milagre, é o mais importante, salvação. Agora, o processo que você vai caminhar com ele ao longo da sua história aqui nesse mundo é diferente por cada um. O processo que cada um vive é diferente. Deixa eu contar de vez em quando eu conto para vocês alguma coisa da minha vida. Há alguns anos atrás, cerca de quase 15 anos, não, acho que um pouquinho menos, 12, 13 anos, eu tive os meus primeiros, né, sintomas da depressão, do síndrome de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, já passei por todos esses eventos aí. E eu lembro que teve uma época em que eu lutava muito, eu relutava muito em procurar tratamento. Eu não queria procurar tratamento, principalmente tratamento psicológico, tratamento com psiquiatra. Gente, aquilo para mim era um horror. Falei, gente, não, eu não tô doida, não tô maluca. Olha o tamanho da ignorância da pessoa naquela época. Não, porque cristão não fica doente dessas coisas. E teve uma época em que nós pensamos que no nosso meio falava isso realmente, que era fraqueza, que estava em pecado, que a pessoa não tinha fé suficiente. Eu sabia que não era nada disso. Por isso eu sofria mais ainda, porque eu sabia que não. Eu estava no caminho do Senhor, eu estava buscando o Senhor, eu era uma pessoa que sempre fui uma pessoa, assim, desde mais nova, dos anos pra cá, que procurei, sabe, ser uma pessoa ir mais profundo na palavra de Deus, no modo, né, de procurar viver em santidade, viver de forma que agradava ao Senhor. E com todos esses episódios, eu fiquei muito perdida. E eu lembro assim que eu fiquei muito chateada. Porque, assim, no fundo, você sabia que as pessoas te julgavam. Você chegava na igreja com seu semblante, assim, transtornado, sabe? A aparência da pessoa fica muito abatida. A pessoa fica muito mal mesmo, sabe? Se tem alguém aqui que está passando por isso, eu entendo você. Eu quero acolher você nessa hora, porque eu também passei por isso. É muito difícil. E aí eu lembro que até tratamento com psicóloga, eu até que aceitei mais fácil. Então, assim, comecei a ir a fazer esse tratamento com a psicóloga, e eu lembro que foi a psicóloga e a minha mãe que me convenceram a tomar a medicação. Porque, sim, aconteceu. Eu tive que tomar a medicação. Não teve jeito. Naquele momento, as circunstâncias em que eu estava vivendo era muito complexo. Então, eu tive que tomar a medicação. Olha, meus irmãos, pensam numa pessoa que resistiu a fazer esse tratamento, que resistiu a não tomar a medicação. Fui eu. Mas o processo de cura para minha vida foi esse. Gente, depois eu falei assim, depois a psicóloga, né, até uma vez eu lembro que falou para mim, olha, se uma pessoa tem um problema de coração, se a pessoa tem um problema que ela, ou um problema assim que você pode ter que fazer um tratamento por longo tempo, e você precisa tomar aquela medicação. Outros precisam tomar medicação para a vida toda. Por que não? Por que por causa desses problemas a pessoa não vai tomar? Foi essa forma que Jesus me curou. Foi essa forma, foram com esses profissionais que ele fez, o Senhor que deu sabedoria para os médicos, o Senhor que deu sabedoria para os psicólogos, para os psiquiatras, sabe? Para os psicanalistas. O Senhor que deu sabedoria, o Senhor é o Deus da ciência. Ele deu para nos abençoar, ele deu para nos curar. Então, na vida de algumas pessoas, o Senhor simplesmente, talvez ele está num culto, ele está numa vigília, ele está numa campanha de oração, numa campanha de jejum, o Senhor vai curar. Vai curar, simplesmente vai curar naquele processo. Não vai precisar tomar remédio, não vai precisar ficar internado, não vai precisar ir para médico, nada. Outros não. Outros vai precisar ir para o médico, vai precisar fazer exames, vai precisar fazer cirurgia. Já precisei fazer cirurgia algumas vezes. Então, assim, por que não? Esse é o processo de cada um. O processo para ele curar esse homem, esse cego de nascença, foi assim. Ainda que tenha sido de uma forma completamente assim, diferente, né, das outras formas que Jesus fez. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na sua roupa. E deles é o poder, aquela mulher ficou curada. Então, o processo de cura, o processo que cada um vive é diferente um do outro. Não importa o processo, o método que o Senhor está usando para te curar, para te transformar, para te restaurar. Não importa. O que importa é o resultado final. Que você vai sair muito mais forte, que você vai sair vitoriosa.
eu estou aqui hoje, olha só, eu sou testemunha. Meus irmãos que me seguem aqui, meus irmãos de sangue mesmo, que me veem aqui, pode até colocar nos comentários aqui, vocês vão ler de que o que eu estou falando é verdade. Eu passei por isso, eu vivi esse processo. E hoje eu estou aqui, eu sou testemunha para dizer, Deus é bom, ele é maravilhoso. Ele usa medicina, ele usa medicamento, ele usa cirurgia, ele usa tecnologia, ele usa o que ele quiser. Ou simplesmente ele não usa nada disso e diz, vai ficar curado, deita com uma enfermidade, uma dor, levanta, bom, curado. Isso acontece. Ah, deixa eu contar uma outra aí. Logo assim que meu filho nasceu, eu tive um problema com tendinite. Eu achava outra coisa absurda, eu achava que tendinite, eu falei assim, gente, tendinite, o que é tendinite? Isso é mais alguma coisa de frescura? A mesma coisa quando uma pessoa tem depressão. No passado, as pessoas diziam, isso é frescura, é falta do que fazer, de ocupar a mente com outras coisas. Meu Deus do céu, eu já pedi perdão a Deus assim, várias vezes, por ter sido tão ignorante. Depois, quando você lê e quando você passa, eu tive tendinite no punho. Assim que meu filho nasceu, eu não entendi nada, era uma dor tão grande que eu não conseguia assim, torcer uma roupinha pequenininha do meu filho, eu não conseguia. Às vezes, para amamentar meu filho era difícil, de tanta dor que eu sentia. O meu punho, eu lembro que ele ficou assim, com um caroço, assim, enorme, assim, sabe? E tinha alguns movimentos que eu fazia que chegava a fazer barulho, assim, do osso, assim, voltando para o lugar, ou saindo, não sei explicar como. E eu fiquei naquele processo, aí fui procurar ajuda médica, fui para os médicos, fui para o ortopedista, eles disseram que para mim, que ele falou, olha, para essa questão aqui não vai ter jeito, a senhora vai ter que operar, vai ter que abrir aqui a parte aqui do punho, pegar o osso que está passando por cima do outro, acho que alguma coisa assim, meus irmãos, me desculpa, assim, eu estar usando os termos normais, eu não sei explicar, mas assim, o nervo, para poder tirar, colocar, botar lá, era algo desse jeito. E aí eu fiz os exames, né, o risco cirúrgico, fiz pro meu filho novinho. Eu fiquei, assim, muito triste com aquilo, porque eu não tinha como cuidar dele, e eu com aquela situação, eu lembro que eu fiquei usando uma tala, uma luva, né, que tinha uma parte dura, assim, era a única forma de encontrar alívio, para mim, era usando aquela tala na minha mão, aquela luva, assim, que vestia, assim, a mão, e até a parte, assim, do punho, e ficava ali, ficava imobilizado com aquilo ali. Eu fiquei muito tempo com aquilo. Eu lembro que minha mãe, ela assistia, ela ficou um tempo comigo quando meu filho nasceu, e ela assistia muito um pastor, que até hoje ele faz programa na televisão, e ele sempre orou muito por cura. E a minha mãe, ela assistia aquilo ali, ela sempre tinha muita fé, não é? Então, meus irmãos estão contando algo que aconteceu comigo, estou falando, aconteceu comigo. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, que não sei. Não sei se foi a fé da minha mãe, se foi a minha fé, se foi a minha fé junto com a dela. Um certo dia, esse pastor estava pregando, e ele falou assim, você que quer ser curado, você que quer ser, nessa noite, quer receber uma oração por cura, seja de qualquer tipo de doença, você chega perto da televisão, bota a mão em cima da televisão. Eu não sei, eu não lembro mais direito o que ele falou, não. Eu levantei e eu fui lá e eu coloquei com as minhas mãos. E quando ele estava orando, ele falou exatamente assim, de uma mulher que estava colocando as mãos na televisão naquela hora e ela estava com um problema. Ele falou tudo. Meus irmãos, eu fiquei curada. Eu nunca precisei fazer essa cirurgia. Eu tô aqui com meu punho, eu nunca abri meu punho para nada. Eu tô aqui com meu punho certinho, ó. Não fiz cirurgia nenhuma. Que, olha, eu me mudei muitas vezes. Eu uma vez passei por um problema de enchente, eu perdi muitas coisas foram embora. Porque senão eu ainda teria esses papéis com o pedido médico da cirurgia, com o risco cirúrgico que eu fiz, para mostrar para vocês. Para mostrar. Então, assim, ele me curou naquela época, não precisou de cirurgia, não precisou de medicamento, procedimento, não precisou de nada. Mas com a síndrome do pânico, com a depressão, transtorno o transtorno, né, de ansiedade generalizada, eu já precisei usar medicação por muito tempo, muito tempo. E fazer também acompanhamento psicológico. Então, assim, é a forma que Deus faz, é a maneira de Deus, é a forma de Deus. Não sou eu que digo para o Senhor como que ele tem que fazer. Ele faz como ele quer, ele aplica do jeito que ele quer, com um tipo de pessoas diferentes, de formas diferentes. É assim que ele faz. Então, eu quero dizer para você nessa hora, se você está passando por um processo na sua vida, está assim, relutando em ou procurar um tratamento, ou só esperando, veja outras alternativas, quem sabe o Senhor não vai te curar por um outro tipo de processo. Esteja aberto, leia a palavra, procura ter intimidade com o Senhor, e ele vai te guiar em como você vai fazer para você ficar curada, para você ser abençoada. Seja, pode ser um problema, estou falando de problema físico, né, problema de doença, um problema, seja lá que físico, emocional, ou uma outra questão que você esteja enfrentando, que talvez você ache que só pode ser dessa forma. Mas não, pode ser de outras formas, pode ser de outro jeito. Nós abrimos a nossa mente, deixar o Senhor trabalhar, olhar para a palavra de Deus e ver que tem N formas com que Jesus operou aqui e ele pode fazer a mesma coisa hoje. Vamos orar mais uma vez? Antes de fazermos a última oração, eu gostaria de pedir, você não se esqueça, não falei no início, não se esqueça de deixar o joinha, não se esqueça de clicar na mãozinha que está aqui embaixo que você está curtindo o vídeo. E não se esqueça de estar mandando essa mensagem também para outras pessoas. Quem sabe tem alguém vivendo um processo, talvez seja muito parecido com esse meu, e esse meu testemunho vai abençoar a vida desse irmão, desse amigo também, nosso. Amém? Deus, obrigada por essa palavra. Jesus, o Senhor tem os seus meios, os seus métodos de agir com cada pessoa. O que importa é que o Senhor vai fazer. O que importa é que o Senhor vai operar. O Senhor faz no tempo, na hora, do jeito que o Senhor quiser. Nós somos os teus filhos, os teus servos. Não somos nós que dizemos como vai acontecer, mas o Senhor diz como vai acontecer. Deus querido, Deus amado, nós cremos no teu poder. O mesmo poder que o Senhor teve para tocar naquele homem, para curar aquele homem, usando aquele método, o Senhor hoje também tem um método próprio para usar com cada um de nós.
Nós cremos no Senhor, não importa, nós estamos em tuas mãos. Nós cremos no Senhor, nós temos fé no Senhor. Então eu peço que o Senhor toque nos meus irmãos agora, leve para eles a resposta. Talvez essa palavra que eu dei hoje seja uma resposta para muitos deles. Em nome de Jesus, Pai, guia os teus filhos para a cura, para a resolução desse problema, dessa situação, desse emaranhado de coisas que talvez eles precisam resolver e não sabem como começar. Hoje, nessa noite, o Senhor nos falou dessa forma, através dessa forma, desse método que o Senhor usou. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor, queremos colocar a nossa fé total e completa nas tuas mãos. Pai, abençoa os meus irmãos com cura, com transformação, restauração, alegria, paz, felicidade. E Deus, se eu posso fazer esse pedido, eu faço ao Senhor. Acelera o tempo desse processo na vida deles, para que eles sejam bênçãos. Continue sendo bênçãos na presença do Senhor, dando testemunho para outras pessoas. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Eu abençoo todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fica com essa palavra, que Deus possa te abençoar e depois, daqui uns dias a gente se encontra aqui novamente. Fique com Deus, meus irmãos.